Já está. Já está. Sim. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que a gente possa ter um dia repleto das bênçãos dele, do favor, da graça, da misericórdia de Cristo na nossa vida. Nós temos uma mensagem hoje para a família. Nós tivemos esse final de semana em duas igrejas diferentes falando para famílias, para casais. E as notícias nunca são boas nessa área, porque as famílias continuam com seríssimos problemas em todo lugar, em todos os lugares onde a gente vai. E a família fraca, infelizmente, gera uma igreja fraca, uma sociedade fraca, né? Essa é a realidade que a gente tem vivido todos os dias. Mas só existe um meio da gente resolver essa situação. É quando cada um de nós cuidarmos da nossa própria família, com o amor e o zelo que Deus quer que a gente cuide. Precisamos construir famílias fortes. E a gente não tem como fazer isso a não ser com zelo, com diligência, com cuidado realmente. Os filhos pequenos, todos em volta da gente, é tão fácil nessa época, né? Quando eles são todos pequenininhos e a gente tem ali todos bem protegidos, em volta dos nossos braços, e ali tudo parece que vai ser sempre maravilhoso. Mas eles crescem e cada um toma suas decisões, homens e mulheres adultos que escolhem o que fazer, e nós não temos mais controle, e amém por isso, porque se a gente fosse ter controle sobre a vida dos filhos com eles adultos, nós não teríamos vida. E Deus disse, então, é bom que o homem deixe o seu pai e sua mãe, se una à sua esposa e ambos vão viver a vida. E tem que ser assim. E nós, como pais, precisamos entender isso. Não só que precisamos deixar os filhos irem, mas que eles têm, entender que eles são adultos agora, tanto como nós, para tomarem suas decisões, e já não cabe mais a nós nem interferirmos e nem passarmos os dias sofrendo por causa disso. Porque uma vez que você fez o seu trabalho e você tem consciência que o seu trabalho foi bem feito, agora está tudo nas mãos da pessoa e de Deus. Eu sempre dizia para os meus filhos e repito até hoje, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus e ele disser, onde estão os filhos que eu te dei? Eu sempre dizia para eles meninos ainda, e eu dizia, eu vou poder dizer para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz a minha parte. Então, é isso que a gente precisa ter para ter paz de espírito. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz a minha parte. E a gente ter coragem de olhar a Jesus e entender que realmente você fez o que podia e o resto está nas mãos de Deus. Agora, o que é esse fez o que podia? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado aí para não sermos negligentes. Todos nós precisamos ensinar os nossos filhos que nós devemos amar a Deus acima de tudo, nos amarmos e então amarmos o próximo. Esse é o nosso dever como pais. Precisamos nos amar e precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Quando eu inverto a ordem desse princípio, eu acabo prejudicando a mim e a toda a minha família. Existem famílias que estão desestruturadas porque, infelizmente, não existe amor. As pessoas se casaram por qualquer motivo, meus irmãos, mas não se casaram por amor. Se casaram porque tinham interesses outros. Existem pessoas que se casam porque precisam de uma formatura. Existem pessoas que se casam porque precisam de uma posição. Existem pessoas que se casam porque precisam realmente de alguém para poder enfrentar a vida, porque sozinho não teria condição. Existem pessoas que se casam porque precisam de estrutura financeira. Existem pessoas que se casam por influência ou por exigência dos pais. E muitos desses casamentos estão aí hoje em dia, estourando para todos os lados com todo tipo de problema. Quando, na realidade, um casal deveria se casar para dar continuidade na ordem de Deus e ser uma bênção para todas as pessoas. Esse deveria ser o nosso dever. Mas, infelizmente, como eu disse, muitos interesses outros entram em conta e estragam os lares e, consequentemente, estragam os filhos. Porque os filhos, infelizmente, vão se tornar muitas vezes pessoas infelizes e que vão se tornar doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, doentes fisicamente. E dentre essas tantas doenças, existe a maldade no coração da pessoa que faz com que muitas vezes ela não respeite a família, não respeite os filhos, não respeitem os pais, não respeitem os avós, não se respeitem entre si. E
e se tornam muitas vezes pessoas disfuncionais. Nós temos um exemplo muito triste, e eu quero tocar nesse ponto hoje, e o trecho que eu quero ler para vocês está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dentre as várias disfunções que pode acontecer num lar, existe isso aqui, que é gravíssimo, prestem atenção. Aqui o trecho está falando sobre Amnon, e diz assim: porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui nós estamos falando sobre os filhos de Davi. Diz, depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Amnon, levanta-te e vai embora. Nós temos aqui um caso de abuso sexual de um irmão por outra irmã. E isso está cada dia mais comum, e eu não sei se eu posso dizer mais comum, mas como sempre existiu, porque aqui a gente está lendo um trecho de uma história que faz parte da Bíblia e que já acontecia lá atrás. Se nós formos falar sobre abuso e violência dentro de casa, a gente vai lembrar de Caim, que matou Abel. Então, desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos vivendo situações horríveis de violência e de abusos. Abusos verbais, violência verbal, abuso sexual, abuso de todas as formas. Quantos idosos hoje em dia no Brasil estão sendo judiados, massacrados, porque eles é quem tem o dinheiro? E os netos, existem idosos que não conseguem receber um salário, nem um pedacinho do seu salário, porque já comprometeu tudo para tentar ajudar um filho, um neto, ou forçadamente já foram ao banco extrair empréstimos que eles vão demorar o resto da vida para pagar. É um abuso isso. Existem pessoas idosas dentro de casa que são maltratadas todos os dias. Existem bebês recém-nascidos sendo estuprados. Existem homens estuprando filhas, existem homens abusando e infelizmente, estuprando esposas. Queridos, isso está acontecendo na nossa sociedade, em tempos atuais, dentro, muitas vezes, das casas onde você entra e sai e não sabia disso. Porque, aparentemente, está tudo bem com a família. Até vão à igreja, até congregam. Homens e mulheres, eu tenho uma cliente que eu tratei há 4 anos atrás, a mãe dela abusava dela quando ela era criança. Então, não existe limite para a maldade humana. Porque, infelizmente, ou nós estamos com Deus ou nós estamos contra Ele. E o diabo está pronto a nos tomar e fazer de nós, e nos transformar em verdadeiros monstros. E é isso que acontece quando, por bobeira, eu digo por bobeira pelo seguinte, por um pequeno deslize, nós começamos a nos afastar de Cristo Jesus. Aí você vai ver todo tipo de coisa ruim acontecendo nessa vida. Na sua família e nas outras famílias. Nossa família não está isenta, somos todos pecadores humanos nesse mundo terrível. Ninguém está livre. Se hoje você escapou, dê glória a Deus, porque amanhã pode acontecer com você. E olha que às vezes a gente pensa que a morte é a pior das dores, não é. A morte não é a pior das dores. A pior das dores é uma pessoa viver nesse inferno, sendo abusado por um pai a vida inteira. 5 anos, 7 anos, 15 anos, 20 anos. Nós temos o caso da palestrante e pregadora Joyce Meyer. Joyce Meyer, essa mulher foi abusada por anos pelo próprio pai. É um caso que está ali, é só você colocar no YouTube e você vê o relato dela. E por ser abusada, fez um casamento com um homem abusivo. Até que ela conseguiu se livrar disso, se casando com realmente um homem temente a Deus. Olha a diferença. Ela conseguiu se desvencilhar daquele casamento maldito e ela consegue encontrar um homem temente a Deus. O segredo está nisso, irmãos, em temermos ao nosso Deus. Quantas e quantas vezes a gente põe a nossa confiança num ser humano? E Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que põe sua confiança numa pessoa.
Queridos, existem milhares de mulheres que a filha está dizendo, mãe, o pai está tendo umas atitudes estranhas comigo. E essa mãe diz, não fala besteira, seu pai não faria isso. E não vai sequer ouvir o que a filha tem a falar. Quantas mães têm homens que não são pais dos seus filhos dentro de casa? E a filha está dizendo, mãe, ele fez isso e isso. Não, não é verdade. Você está enganada. Seu pai não faria isso, ou meu marido não faria isso. E quando a filha tem coragem de falar, ela já está sendo abusada há muito tempo. Porque sim, a primeira coisa que a pessoa faz é esconder a sua vergonha, que ninguém quer passar por essa vergonha. Ninguém quer admitir que isso esteja acontecendo. Queridos, eu tenho um marido, eu sempre digo e vou repetir aqui, que Deus enviou para mim. Eu orei quando eu tinha 7 anos de idade, eu orei pelo meu marido. E ele, quando tinha 19 anos, começou a orar pela esposa. E Deus ouviu a oração dele e a minha. E eu sempre tive um marido presente, sempre tive um pai presente dentro de casa. Eu tenho convicção de que nenhum dos nossos filhos tem nada a falar da educação que o pai deu, do carinho, do cuidado, do zelo, do amor. E eu sempre estava junto, observando tudo. E hoje, adulto, e na idade infantil, eu sempre tinha conversa com os meus filhos. Como estão as coisas? Como vocês estão vendo a nossa família? Sempre tivemos reunião de família, onde estávamos todos reunidos ali, muitas vezes depois de uma oração, depois do culto, durante o culto, conversando, deixando que cada um pudesse falar. Eu sinto isso, eu acho isso, eu entendo aquilo, e todos sempre tiveram liberdade de colocar suas opiniões. Porque são nessas reuniões que muitas vezes você capta coisas. São nas refeições feitas à mesa em que você consegue enxergar como sua família está. Se tem um filho mais deprimido, se tem um filho mais de cabeça baixa, se tem um outro alegre demais, se sobressaindo muito, o que está acontecendo, por que essa euforia. Toda mãe tem que ser um pouco psicóloga, todos nós sabemos disso. Porque o coração de mãe é o coração que enxerga mais longe. Então, muitas vezes você vê uma criança, ou um adulto, ou um idoso, um bebê sendo abusado sexualmente dentro de casa. Num lar cristão, nem estou dizendo aqui um lar adventista. Porque o lar adventista não é prerrogativa de coisa ruim. Mas em tudo quanto é lugar de toda e qualquer religião. Isso está absurdamente acontecendo dentro de casa. Porque, infelizmente, a pornografia está dentro de casa. As pessoas estão horas na pornografia. Você anda na rua, você vê pessoas paradas com o celular, ela não está vendo uma notícia, ela não está no WhatsApp, ela está vendo um filme pornográfico. Então, a pornografia está dentro de casa, nos escritórios, nos computadores, dos esposos e das esposas, porque as mulheres não estão longe disso. Atendi uma mulher nesse final de semana e ela falou, Sueli, o meu vício é a pornografia. Eu entrei nisso como uma desforra, eu entrei nisso para poder me vingar e agora eu não consigo sair. Então, a pessoa que está dentro da pornografia é muito mais fácil dela abusar de alguém, porque ela vai perdendo o limite. Ela aprende a praticar um sexo solitário e quando ela vai se aproximar de alguém, ela tem uma visão totalmente deturpada de quem é aquela outra pessoa, porque ela já deturpou a sua própria imagem. Então, queridos, é gravíssima a situação que nós estamos vivendo e nós precisamos tomar uma atitude. Principalmente porque nós confiamos cegamente nas pessoas. Ah, eu estou dizendo aqui que é para você desconfiar de todo mundo? Não estou dizendo que é para você desconfiar de todo mundo, mas eu estou dizendo que você tem que confiar em Deus. E não colocar a sua confiança no marido, no filho, no tio, no avô, no pastor, em ninguém. Em ninguém. Os pastores também estão caindo nos mesmos erros. Porque eles são pessoas como nós. Não existe uma luz sobrenatural sobre um pastor para que ele esteja isento de tudo isso. Eles estão aí caindo nas mesmas situações. Nós estamos na igreja, nos púlpitos, pregando, e estamos sujeitos às mesmas coisas todos os dias. Pare de confiar em alguém só porque ele tem um título. Pare de confiar no seu marido só porque aparentemente ele é uma boa pessoa. Examine tudo e confie, rogue de Deus a proteção para sua família.
Tantos e tantos problemas assolam uma família. Tantos e tantos, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a doença. Mas, queridos, a violência e o abuso sexual é uma coisa que é silenciosa. Eu até tinha dito para a Roseli, o título da mensagem é Abuso Sexual, o Monstro Silencioso. Porque, queridos, é um monstro calado, camuflado dentro da sua casa. Então, como é que você consegue proteger um filho disso? Se aproximando do filho. Se aproximando da filha. Ouvindo o que essa criança tem a falar. Ouvindo o que essa adolescente tem a falar. Está se desenvolvendo de maneira diferente, de maneira disfuncional? O que está acontecendo? Por que esperar que essa pessoa caia numa depressão? Por que esperar que essa pessoa caia numa doença que não saia dali mais? Essa moça que eu escutei esse final de semana, ela falou assim, eu desenvolvi um toque. Eu tenho que lavar as minhas mãos o dia inteiro. Essa moça que está envolvida na pornografia e, consequentemente, na masturbação. Ela falou, eu me lavo o dia inteiro porque eu sei que eu sou suja. Ela tem feridas nas mãos de tanto que ela lava. Tentando limpar a mente, tentando limpar a alma. Ela lava as mãos o dia inteiro. Sempre vai se desenvolver alguma coisa no seu corpo físico, dando gritos, o seu corpo está dizendo, não estou bem. Sejam dores, sejam febres, sejam síndromes, seja o que for. Mas uma vez que a mente está sobrecarregada, as emoções estão sobrecarregadas, o corpo vai dizer, de alguma forma. Então, nós precisamos cuidar da nossa família, para que a gente tenha filhos saudáveis, para que a gente tenha um relacionamento saudável que glorifique a Deus. Porque se nós não fizermos isso, quem vai glorificar a Deus por nós? Sou eu que preciso glorificar a Deus. E outra coisa importantíssima que eu quero ressaltar aqui. Nós precisamos orar com a nossa família. Nós precisamos orar em família. Ah, mas o meu filho mora não sei aonde, eu estou longe dele. Não importa. Desenvolva um hábito de orar com seus filhos. Se eles estiverem dentro de casa, vá no quarto, impõe as mãos sobre eles e ore por eles. Impõe as mãos sobre o seu cônjuge e ore sobre o seu cônjuge. Ore à distância. Filho, para só um pouquinho aqui, vamos orar. Não dá para parar, grave uma oração para o seu filho, para a sua filha. Não importa onde eles estão, não importa se estão nas drogas, não importa se estão rebeldes, não importa se estão negando a fé, não importa se estão longe de casa, não importa se estão no vício, não importa. Mãe e pai sabem onde os filhos estão e que coisas erradas eles estão fazendo. Mas como eu disse no início, eles já são adultos. Mas a sua intercessão vai perdurar até depois que você morrer. Porque o Espírito Santo faz essa obra. Então, se você entender isso, a primeira coisa que você precisa fazer é trazer os seus filhos para perto de você e orar por eles, com eles, para eles. Com o cônjuge, com o neto. Não perca a oportunidade de, antes de falar com qualquer pessoa do problema que a sua família tem, fale em família, entre a família. Porque é ali que o milagre acontece. É quando você está intercedendo pelo seu filho. É quando você está orando por ele. É quando você está clamando por essa pessoa que o milagre acontece. E se não veio ainda, não entre em desespero. Eu não estou entrando em desespero. E não é porque minha família é perfeita. É porque eu confio em Deus. É porque eu sei que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, não falhará. E vai cuidar de cada um dos meus meninos, onde eles estiverem. Independente do que eles estejam fazendo. Porque Deus está trabalhando pela salvação. Deus não, eu dizia uma frase quando meus filhos eram pequenos, vou repetir aqui. Eu dizia para eles, Deus não precisou do meu útero para colocar 4 bandidos no mundo. O mundo está cheio de bandidos. Deus precisou de mim para colocar 4 homens de valor, 4 pessoas de valor no mundo. São 3 homens e uma mulher.
que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando você tem essa convicção, independente de problemas como tudo isso que eu citei aqui, já ter acontecido na sua família, ou não, existe cura, porque onde entra Cristo, a cura entra. A libertação entra. Mas como vai acontecer? Quando você se reunir com a sua família em oração, em jejum, em consagração. E aí que eu volto a falar daquela mulher da dracma perdida, lembra? Enquanto ela tinha o problema estava dentro de casa. Ela resolveu ali com a luz do Espírito Santo. Quando o problema estava resolvido, aí ela vai para fora e conta para todo mundo. Alegrai-vos comigo, porque eu já encontrei a minha dracma perdida. Queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente possa ter discernimento das coisas, mas, sobretudo, para que a gente possa ter os olhos bem abertos dentro da nossa casa, com os nossos, para que a gente possa estar ali fazendo o papel que Cristo nos deu para fazer, como mães, como pais, intermediadores dos nossos filhos, orientadores dos nossos filhos e abençoadores dos nossos filhos. E outra coisa, amar os nossos filhos, independente de quem eles sejam ou do que eles estejam fazendo. Porque desprezar, jogar para fora, não é a solução. Muitos querem ter filhos perfeitos não existem. Eles são seus filhos, jamais seriam perfeitos. Jamais. Eu querer que os meus filhos fossem perfeitos, eu tô querendo muito, eu sou imperfeito. Mas eu posso trabalhar com a bênção de Deus para que eu possa amar cada um e apresentar cada um todos os dias diante de Deus, para que o meu lar esteja protegido e para que o seu lar esteja protegido. Então, que Deus realmente nos abençoe. É isso que nós separamos para falar hoje. Cuidado! Todo esse tipo de problema está acontecendo em muitos lares. Para que não aconteça no seu, é preciso que você vigie em oração, confie em Deus e apresente a sua família todos os dias. Você apresente a sua família aos pés de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. É o meu desejo e a minha oração por cada família aqui. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa limpar a maldade que existe no nosso coração. Somos maus e sempre maus, precisamos da tua ajuda. Precisamos de ti porque se o Senhor não nos ajudar, vamos perecer. Precisamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos capacite a sermos pais e mães de valor, que possa estar presente na vida dos filhos, que possa falar, comungar com eles, que possa levar a eles, ó Deus, a beleza da tua palavra, da tua verdade, a verdade que nós temos e que é preciosa, que nos salva, que nos direciona a cada dia. Ó Deus, limpa cada pessoa que está passando por problemas tão graves como estes. Que o Senhor possa curar essas pessoas, que o Senhor possa tratar dessas pessoas, que o Senhor possa fazer com que essas pessoas busquem ajuda profissional. Senhor, muitas vezes sem ajuda profissional não existe meio para resolver esse problema. Então, por favor, Senhor, as mentes machucadas, as pessoas feridas emocionalmente, que elas entendam que precisam de ajuda e que elas possam ser curadas pelo teu poder. Abençoa em nome de Jesus cada lar aqui representado, ouve cada pedido de oração, atende, ó Deus, a cada necessidade. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor faz isso por cada um de nós. Entregamos a nossa vida, a vida de cada família do Goal Six, a vida de cada pessoa, Senhor, que nessa manhã se levantou para ouvir uma palavra, para ouvir uma oração, para receber uma bênção antes de ir para o trabalho ou para o dia, que essa pessoa tenha essa oração respondida e esse desejo satisfeito pelo poder e em nome de Jesus. Amém. Sueli, eu vou convidar uma outra Sueli para fazer a oração final. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para tirar a gravação. Consigo. Só um minutinho, gente, por favor. Aqui. Eu não consigo fazer com que pare a gravação, mas eu vou convidar a Sueli para fazer a última oração. Sueli? Amoroso Pai Celeste,
Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre, ó Senhor. Senhor, tu és Deus de conexões. Agradeço humildemente pela presença da minha xará Sueli, que pregou e falou sobre o abuso hoje. Senhor, esse tema é tão importante. É um tema que é tão melindroso que muitas vezes não somente a nossa igreja, mas toda a sociedade se esquiva de falar dele, porque é um tema que dói, é um tema que machuca e é um tema que muitas vezes fazem as pessoas se envergonharem. Por isso, é melhor não tocar nele. Enquanto isso, Senhor, tantas pessoas, tantas crianças, tantos bebês, tantas pessoas que já ficaram idosos, continuam sendo trancafiadas no mundo do abuso, no mundo do medo. Toda pessoa abusada sexualmente, toda pessoa que é amedrontada com um problema sério assim, se torna escrava, presa dentro do próprio corpo. Tu sabes, Senhor, que eu tive uma experiência muito difícil durante alguns anos dentro da minha casa. Jamais imaginei que dentro da minha casa, uma educadora, uma pessoa que cuidava de pessoas, que moldava caráteres, pudesse receber um genro e que esse genro, por 6 anos, nas nossas costas, abusava de uma menina. Isso nos trouxe uma dor profunda. Nós sempre estivemos na igreja, nós sempre estávamos lá na frente, vestidos todo fim de semana, todo sábado, para louvar a Deus, e não sabíamos de nada. Na nossa igreja, na nossa sociedade, Senhor, existem pessoas, problemas parecidos. Pessoas são abusadas e não sabem. Crianças estão pedindo socorro bem pertinho de nós e nós não sabemos como ajudar. Prepara a nossa igreja, Senhor, para que ela possa abrir-se para esse tema. Esse tema é um tema necessário, precisa ser mais exposto por pessoas capacitadas, como a nossa irmã Sueli, para ajudar a abrir os olhos de forma capacitada, de forma segura, de forma profissional, para que nós possamos ver esse assunto como um assunto que precisa ser cuidado, como em qualquer área, e que nós possamos salvar as muitas pessoas que estão presas ainda na cadeia do abusador. Senhor, salva as pessoas que estão abusadas sexualmente, porque elas veem a salvação muito longe delas. Elas se veem sujas, elas se veem sem esperança. Ajuda a nossa igreja a ser luz e ajudar mais pessoas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que se preocupam com o abuso sexual e abuso de todas as formas. Que nós possamos ser fortes nessa bandeira do bem até Jesus voltar. Amém. Abençoa a vida da irmã Márcia de forma rica e especial, da irmã Sueli, que pregou hoje, de forma rica e especial, que ela possa continuar com a sua bandeira estendida, falando sempre, até Jesus voltar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Roseli? Sim, estou aqui. Obrigada, Sueli. Deixa eu só falar uma coisa. Sim. Qualquer pessoa que esteja aqui no grupo e que esteja passando por problemas emocionais e que sentirem que precisam conversar com um profissional, entre em contato comigo, marque o seu horário, agende seu horário e a gente pode, então, conversar e você pode iniciar um processo, um tratamento para cura disso. Seja depressão, seja ansiedade, seja descontrole emocional, seja o que for que você está vivendo, é preciso entender uma coisa: existe solução para o seu problema. Você não é a última pessoa, não é a única, e não vai viver assim a vida toda se você buscar ajuda. Então, vamos nos preocupar com isso. E podem contar comigo. Tá bom. Eu gostaria de ter uma oportunidade. Então, aí você você entra no meu particular,
Você clica aí no meu particular e entra e a gente conversa, tá certo? Tá, obrigada. Imagina, sempre às ordens. É. Obrigada, Eu Roseli. muito obrigada pela palavra de hoje, Sueli. Obrigada por você aceitar esse convite e trazer esse alerta aqui para o Goal Six. Amém. E obrigada, Ana Rodrigues, pela oração no começo e também a Sueli na última oração. Parece que completou a pregação, parece que, sabe? Muito Uhum. boa, muito boa. Que Deus abençoe vocês. Bom Eu não dia. consegui parar de fazer a gravação aqui, então tá rolando a gravação. Tenham todos um bom dia. Você queria falar, Ana Rodrigues? Não, eu só queria desejar um feliz dia todo abençoado. Desculpa pelo atraso, mas eu não dormi bem a noite toda. Estou me sentindo muito bem. E obrigada, Sueli, pela mensagem muito adequada. Amém, louvado seja Deus por isso. Deus fortaleça a todos. Amém. Iracema, eu estou com a anotação aqui do João Neto, estarei orando por ele. Vou colocar também no meu grupo de oração, tá bom? E todos nós possamos nos lembrar do João Neto e também do pedido que o irmão Francisco fez com relação ao trabalho missionário lá na cidade de Livramento. Tá bom? Ah, obrigada. Então todos tenham um bom dia. Até amanhã. Amém, bom dia a todos. Te Que Deus abençoe. Bom abençoe. dia com Jesus para todos. Tchau, Bom dia, tchau. pessoal. Até mais. Bom dia.